bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Palavra e Família. Eu sou a Carol. Eu sou o Davi. E queremos especialmente dar as boas-vindas para as pessoas novas que se inscreveram ultimamente. Um tempinho atrás estivemos ministrando na conferência Consciência Cristã, lá em Campina Grande, na Paraíba. E muitos de vocês se inscreveram desde então. Esperamos que esse programa seja útil para vocês, que seja um encorajamento, que ajude vocês a crescer. E se realmente for o caso, por favor, indique para outras pessoas. Não é para o nosso crescimento, mas é que são tantas perguntas, as mesmas perguntas que muitas pessoas fazem para nós, porque todos nós sofremos por igual. Temos dificuldade no casamento, temos dificuldade com os nossos filhos. Então, são nessas áreas que tentamos compartilhar princípios da palavra de Deus. Então, se foi útil para você, compartilhe para outras pessoas também. Hoje nosso programa será bem diferente do que normalmente fazemos. Muitos de nós temos ficado bem abalados ultimamente com a questão de guerra que temos visto na Europa, a invasão da Ucrânia. Nos faz lembrar de um texto bíblico de Mateus capítulo 24, que eu imagino que muitos conhecem, que diz assim: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis. Essa palavra de Jesus de não ter medo parece um pouco irreal. Como não ter medo? Especialmente quando se tem conhecimento pessoal, que é o nosso caso. Nossos corações têm sido cortados por tudo que nós temos ouvido, pelo fato de que temos visitado muitos dos países em vista. Tenho no meu escritório, inclusive, várias bandeiras, tem uma coleção de canecas, essa aqui é de fato da Ucrânia. Pela graça de Deus, nós temos visitado, ministrado na Ucrânia 4 vezes já, e temos amigos muito chegados lá, que hoje estão sofrendo. Inclusive, você tem atualizações de alguns deles. Sim, nós temos amigos ucranianos que são missionários também, que tiveram que fugir. E não foi fácil, época de muito frio, tiveram que atravessar a fronteira a pé, mas os homens tiveram que ficar para trás. Então, as esposas e seus filhos tendo que largar a casa, sem saber se voltam e se tiverem a oportunidade de voltar, como é que eles vão encontrar as suas casas, o que eles deixaram para trás? Então, muita incerteza, muito medo, muita dificuldade. O ministério com que nós trabalhamos, Palavra da Vida, tem um ministério fantástico na Ucrânia, que inclusive, junto com a Romênia, tem sido um dos países enviadores de missionários para toda a parte do continente asiático e outras partes da Europa que são não alcançados. Então, nós percebemos uma grande necessidade. Mas não é só o povo ucraniano. Temos ouvido histórias de irmãos russos que também estão sofrendo, soldados enviados sem saber para onde iam, hoje capturados, muitos mortos, as famílias nem sabem. Então, o que nós vamos fazer? Como reagir? E talvez o foco desse programa, como nós podemos lidar com desastres naturais, notícias de crime, de corrupção, de guerra, com nossos filhos e os nossos netos. E é sobre isso que nós queríamos falar um pouquinho hoje. Bom, sabemos que nossos filhos ou netos, eles estão atenados, então eles ouvem as nossas conversas, mas nem sempre eles conseguem entender e interpretar da forma correta. Então isso pode causar muito medo, muita insegurança, mas nós podemos capturar tudo isso e fazer dessa situação uma oportunidade para alcançar o coração dos nossos filhos, para abrir os olhos deles, para que eles vejam além daquele mundinho deles. Inclusive, recentemente, conversando sobre esses assuntos e contando histórias dos nossos amigos e das famílias na despedida da fronteira. Poderia falar sobre isso e como você lidou com isso com os netos? Sim, os netos estiveram aqui em casa, então nós aproveitamos dessa oportunidade
para pedir que eles orassem, mas queríamos que eles entendessem um pouquinho mais a fundo, porque é fácil orar, Senhor abençoe os cristãos lá da Ucrânia. Tá, mas e aí? O que é isso? Então começamos a contar histórias para eles e fazer com que eles imaginassem. Imagine que você recebeu a notícia que você tem que sair da tua casa. Talvez consiga levar uma mala de coisas e você tem que ir embora. E não sabe se volta, se não volta. Não sabe para onde vai, chega na fronteira e o papai tem que ficar para trás. E você vai sair com a mãe para um lugar de amigos, talvez, ou lugar de desconhecidos, talvez. E aí? Aí eles começaram a sentir na pele para ter uma oração mais específica, mais pessoal. Só que, como nós mesmos, a primeira reação, geralmente, é em torno de nós mesmos. Então, a menorzinha falando, eu tenho medo, eu vou morrer, eles vêm atrás de mim também. Não, não é isso. Eles não vêm atrás de você, você mora muito longe desta guerra, mas essa é a nossa reação natural. Como é que isso vai me afetar? Então vamos trabalhar isso também. Vamos começar a olhar para essas famílias, o que elas estão sofrendo, como talvez Deus queira usar essa situação toda para fazer com que o evangelho ainda espalhe mais. Porque esses pais que ficaram para trás estão ali na fronteira, ajudando outros que estão tentando escapar. Com certeza, tendo muitas oportunidades para falar de Cristo. E essas famílias, com seu exemplo de confiança em Deus, de paz e tudo que eles estão sentindo, isso também pode servir de um momento de crescimento, de confiança em Deus. Então, agora, esses netos todo dia estão orando pelas famílias da Ucrânia, pelas crianças que têm o pai num país e a mãe em outra. Eles estão entendendo um pouco, mas não para aumentar medo, mas para crescer a confiança nesse Deus tão grande que nós temos. Nós sabemos, à luz de Tiago, capítulo 4, que toda guerra, no fundo, tem o egoísmo. Alguém quer algo que outra pessoa tem. E nós não queremos tomar um lado ou outro, nós certamente reprovamos qualquer invasão de território soberano, mas nós sabemos que tem muitas pessoas inocentes de ambos os lados. Inclusive na Rússia, na semana da invasão, amigos nossos conhecidos estavam dirigindo um trabalho de treinamento de pastores sobre exposição bíblica em Moscou. Então nós temos irmãos de ambos os lados e talvez pareça pouco para muitos, mas o que nós podemos fazer, além de ministrar verdade sobre um Deus soberano para os nossos filhos e netos, nós podemos orar. Há possibilidade de contribuir também, há sites e grupos que estão ministrando para refugiados, tudo isso faz parte. Mas alguns pensam, só orar? Eu pergunto, só orar? Nós vamos falar diretamente com o Deus soberano que é capaz de colocar e remover reis, presidentes, exércitos, e nós precisamos fazer isso. E nós vamos fazer isso agora, de forma especial. Queria que você orasse, tanto pelo povo ucraniano, tanto por aqueles que estão do outro lado, que também não sabem nem o que está acontecendo, estão perdendo suas vidas, muitos sem chance de ouvir o evangelho. Nós vamos terminar nosso programa fazendo exatamente isso. Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor é um Deus soberano. O Senhor vê o início, o meio e o fim. E o Senhor está trabalhando no coração de muitas pessoas. Não sabemos qual será o fim desta guerra, não sabemos quantas pessoas irão morrer, mas nós sabemos que a tua igreja é viva e o Senhor está trabalhando através de muitos e muitos crentes que estão tanto na Rússia como na Ucrânia, como nos países ao redor que estão aceitando os refugiados. E te pedimos que o Evangelho e que teu reino cresça, que apesar das dificuldades, dos sofrimentos, das incertezas, do medo, que o Senhor continue trabalhando e que muitas pessoas venham te conhecer, independente de como terminar este conflito. Nós queremos crescer, nós queremos confiar em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Até a próxima vez, o programa Palavra e Família.